Nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Amém, Senhor. Muito obrigado, sobretudo, Senhor, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado porque nele e através dele, todos nós podemos sentir essa graça derramada sobre nós. Senhor, mais uma vez, agora que vamos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito fale conosco. É o que nós te imploramos em nome dele, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom dia. Para você que está aqui no shopping Higienópolis, no pátio Higienópolis, né? No Teatro Hall. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a gente aí, da onde você estiver, através da internet. Bom, antes de começar, eu queria fazer um negócio que a gente não faz sempre, mas que é muito importante, porque tem a ver com esse sentimento de pertença, de fazer parte de uma comunidade. Eu queria apresentar duas pessoas aqui para vocês, muito importantes. Eli Almeida e o pastor Léo Lins, que é Leandro Lins, tá? Não é o Léo Lins comediante, que isso daria um problema, mas ele é Leandro Lins, chamado carinhosamente de Léo Lins. Bom, o Eli Almeida, esse moço bonito aqui, é formado em administração e tal, trabalha com administração, e ele é o responsável por todos os pequenos e grandes grupos aqui no Brasil, tá? Então, se você, na sua cidade, aqui em São Paulo, se você quiser se reunir durante a semana para orar, para bater um papo, estudar alguma coisa da Bíblia e tal, se você quiser se sentir acolhido por uma galera legal da comunidade, você procura o Eli Almeida, está nas nossas redes e tal. Entra no nosso aplicativo, tá no nosso app, você acha na loja da Android e da Apple. Você baixa lá e você pode fazer parte de um pequeno grupo ou de um grande grupo aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em Belo Horizonte, em Manaus, em Florianópolis, em Curitiba, tem alguns. E tem vários outros espalhados, Palmas, São José dos Campos, Campinas, Ceará, enfim, ele sabe muito mais que eu. E tal. E aí, vira e mexe, você vai receber uma visita dos pastores da nossa comunidade para estar com vocês aí, passar um tempo com vocês, tá bom? Então, Eli Almeida, você procura para saber tudo dos pequenos e grandes grupos da comunidade. E ao lado dele, então, o pastor Leandro Lins, carinhosamente chamado de Léo Lins. Ele é formado em teologia, ele é mestre em teologia, ele tem MBA em comunicação, em empreendedorismo e tal. Ele mora em Portugal e ele vai ajudar a gente a organizar os nossos pequenos e grandes grupos também em Portugal e no restante da Europa. Então, se você quiser, você mora fora, tem uma galera que mora fora aí, eu sei que acompanha a gente da Irlanda, Inglaterra, Suíça, a galera que acompanha a gente de fora, o Léo está aí à disposição para trocar ideia com vocês e construir alguma coisa com vocês. Aí vai ser um pouquinho mais difícil a gente visitar vocês, né? A relação real-euro não está tão legal para a gente visitar vocês, mas o Léo vai estar lá e ele vai visitar vocês, ele vai estar com vocês, vai abraçar vocês, então é só entrar em contato com ele. O Léo é casado com a Laís também, ele é pai do Levi e do Luiz, tá bom? Valeu, uma salva de palmas para eles, obrigado. E a gente está na série Ahavá, Amor, falando exatamente sobre amor na Bíblia. E vocês viram semana passada um belíssimo sermão do pastor Marcelo, falando um pouquinho sobre a relação de Saul com Davi, esse personagem complexo que era Saul. E a gente vai construir um pouquinho mais sobre essa complexidade. A gente viu que Saul, né, não teve o processo de unção de Saul não deixou tão claro por que Deus escolheu ele como rei sobre Israel. Tem 3 narrativas, na verdade, de unção de Saul, e nenhuma delas parece que tem um ápice, um negócio que você olha assim e fala assim, pô, é por isso que Saul foi ungido rei. É uma situação meio confusa, e é um personagem meio truncado, ele tem algumas questões interessantes, mas o texto bíblico diz que ele amava Davi, né? Quando ele é apresentado a Davi a primeira vez, ele amava Davi. E a construção desse relacionamento de amor dele com Davi é uma construção super confusa, né? Ele ama Davi, mas ele quer matar Davi o tempo todo. Ele vai atrás de Davi, aí ele perdoa Davi, depois quer matar Davi de novo e tal. É uma relação meio estranha. Ele parece que não entende muito bem o que significa amor, né? O cara cheio de inseguranças, etc. e tal. E a gente vai ver que esse personagem ele também tem problemas
Não só nesse amor que ele tinha por Davi, que ele não sabia expressar direito, mas também no relacionamento dele com outros personagens, em específico, um personagem importante que é o personagem Jonatas. E se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir, ou aplicativo, sei lá, você pode abrir em 1 Samuel, capítulo 13, e ali começa dizendo, verso 1, Saul havia reinado em Israel durante 1 ano, no segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 estavam com Saul em Micmas, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer que Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. E o povo todo foi se encontrar em Gilgal, etc. e tal. Então aqui Jonatas é apresentado, introduzido na narrativa pela primeira vez. Ele aparece como um líder militar. E não é qualquer líder militar, é um líder militar que ganha uma batalha contra os filisteus. E é isso que a gente sabe. E depois que ele ganha a batalha contra os filisteus, o texto diz que Saul mandou dizer que ele, Saul, tinha ganhado a batalha dos filisteus. Então Jonatas aparece na história a primeira vez, como alguém que vence uma batalha, mas os méritos, os louros dessa vitória são roubados por Saul, porque Saul manda dizer que ele ganhou, que ele venceu a batalha. Na sequência da história, vocês viram isso semana passada, a gente sabe que Saul tem um episódio que ele oferece sacrifícios que não eram para ele ter oferecido e tal, e aí Samuel repreende ele, e aparece pela primeira vez que Saul é rejeitado por Deus como rei de Israel, né? E aí depois disso, Jonatas aparece de novo. Logo na sequência, Jonatas aparece de novo e a gente vai descobrir melhor quem é esse Jonatas. Então, no capítulo 13 ainda, de 1 Samuel, no verso 16 diz, Saul, o seu filho Jonatas, e o povo que estava com eles ficaram lá na região de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Então agora a gente vai descobrir que Jonatas é filho de Saul. Aquele cara que ganhou a batalha contra os filisteus e que Saul roubou os méritos da vitória, esse indivíduo é filho de Saul. É um dos filhos de Saul. E a história vai colocar novamente, a narrativa vai colocar novamente o exército de Saul numa nova batalha contra os filisteus, no capítulo 14 de 1 Samuel. E nessa batalha tem uma questão geográfica envolvida, porque parece que Israel estava numa desvantagem geográfica, como se eles estivessem numa região mais baixa e os filisteus numa região mais alta. E eles estão ali, eles não sabem como desenvolver a batalha. Saul está na tenda, ele está com medo. Parece que esse episódio da rejeição de Deus teve um peso em Saul. Saul fica meio medroso, meio mais inseguro do que ele já era. E ele não sabe o que fazer, E Jonatas tem uma ideia, ele pega o escudeiro, eles armam um esquema, é como se eles passassem por trás do exército filisteu, e eles vão sozinhos, os dois ali, numa espécie de emboscada, e eles juntos matam mais de 1.000 soldados e causam um furdúncio, um rebuliço no acampamento filisteu. E aí Saul, de longe, olhando que tinha uma bagunça acontecendo no exército filisteu, ele fala, Deus nos deu a vitória, e eles saem lá, e aí vão lá e ganham aquela batalha. Só que nesse processo, a narrativa dá uma espécie de adiantar e depois retroceder. Então ela conta o que aconteceu, depois ela volta um pouquinho a história. Parece que Saul, nesse episódio de esperar, de estar em dúvida como fazer aquela batalha, ele decreta um jejum para todo mundo. Então ele fala assim, ninguém pode comer nada. Essa batalha aqui está confusa, está complexa, então vamos fazer um jejum e oração. Só que a galera fica meio bolada, fala assim, a gente está na guerra, a gente vai fazer jejum? Como é que a gente vai ficar com força para guerrear depois? E o pessoal não curte muito esse pedido de Saul, que é um pedido meio idiota. Pô, a gente está na guerra aqui, vamos ficar sem comer? Vamos ficar fraco. E beleza, obedecem. Só que aí vem a batalha, eles vão lá, matam os filisteus e tal, e nesse processo, Jonatas, depois da emboscada, da guerra, de matar a galera, não sei o que lá, ele vê um favo de mel, ele vai lá e come. E aí diz o texto bíblico que os olhos deles brilharam, os olhos dele brilharam. Ele ficou como se ele tivesse ficado desperto, né? Comeu um melzinho, um açúcar, ele já deu um... Né? Tipo, a galera quando come chocolate, assim, desperta, né? Fica feliz e tal. E aí alguém falou para Jonatas, putz, cara, você não podia ter comido, teu pai decretou que não era para comer, todo mundo estava de jejum, e se comesse, morria.
E agora o que a gente vai fazer? Vamos ficar quieto, talvez ele não saiba. Mas a notícia corre, que comeu, não sei o que lá, tal. Saul vai lá, quem comeu, e começa aquela bagunça. Jogam sortes para descobrir quem foi que comeu e a sorte termina na família de Saul. E Saul, mas eu não comi, tá, Jonas? Pai, fui eu que comi. E aí Saul, sem cerimônia, falou assim, irmão, você comeu, agora você tem que morrer. E ele está disposto a matar o filho dele. E aí o que acontece? A galera do exército se reúne e fala assim, não, Jonas, você não vai matar, tá maluco? Foi o cara que deu a vitória para a gente. O cara criou uma tática, foi lá e causou um negócio, e foi ele que deu a vitória para a gente. Agora você vai matar teu filho, você está maluco? Não, mas tem que matar, porque eu disse que ia matar, porque como é que vai ficar minha moral? A galera protege Jonatas não morre. Maneiro, né? Um pai legal. O filho ganha a batalha, diz que foi ele, e agora o filho ganha a batalha de novo e ele quer matar o filho porque ele deu uma ordem idiota. Só que Jonatas é protegido pelo exército. O exército protege Jonatas. Os militares protegem Jonatas. E qual é a grande sacada aqui? A grande sacada é a gente entender mais um tijolinho que já apareceu dessa personalidade de Saul. Saul é um cara inseguro, mas, sobretudo, Saul é um cara invejoso. Porque o filho dele, que é um cara inovador, que vai e ganha uma batalha e tal, ele não gosta. Ele prefere matar o filho dele do que deixar o filho dele ser famoso. Mas aí, quando a galera intervém para proteger Jonatas, ele recua. Fala, bom, já que vocês estão protegendo Jonatas, então... Pô, eu quase caí aqui. Então, beleza, então deixa o Jonatas aí e tal. Mas, era para ter morrido. Tá? Bom, depois desse episódio, aí você tem o que a gente chama de apresentação formal de Saul dentro da narrativa. Tá? É muito parecido com o que vai acontecer no livro de Reis. E está lá no finalzinho do capítulo 14, diz assim, os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua, os nomes de suas duas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova, a mulher de Saul se chamava Ainoã e tal, vai dizer aqui do tio dele que era líder do exército, tal. Verso 52, durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. Tá? Então, aqui é uma descrição meio que formal desse período de reinado de Saul. Um cara controverso, um cara confuso, um cara difícil, e a gente já sabe aqui, no relacionamento dele com Jonatas, que é o filho dele, que é um cara invejoso. Tá? O texto vai se desenvolvendo. No capítulo 15, Saul é rejeitado pela segunda vez por Deus, e aqui naquele episódio que vocês já viram semana passada também, que ele poupa a vida do rei Agag, e não deveria ter poupado. E aí no capítulo 16, Davi é ungido rei sobre Israel. Tá? E nesse episódio, logo depois da unção de Davi como rei, Davi é ungido, mas não se torna rei de fato e de verdade imediatamente depois, ele só é ungido, vai ter que esperar. Davi e Saul se conhecem e o texto bíblico diz que Saul amou Davi. E aqui a gente já tem um problema, porque na história de Saul com Jonatas, em nenhum momento o texto diz que Saul amava Jonatas. Mas Jonatas era uma espécie de general importante dentro do exército de Saul e ganhava muitas batalhas para Saul. Mas em nenhum momento o texto diz que Saul amava Jonatas. E agora, esse jovenzinho é introduzido à presença do rei, e de cara diz o texto que Saul amava Davi. Na sequência, no capítulo 17, vem a história de Davi e Golias, que é a história dessa batalha, mais uma batalha. Mais uma vez o povo de Israel está acampado num lugar, tem um vale entre o acampamento de Israel e o acampamento dos filisteus, e aí tem um grande guerreiro filisteu, um gigante chamado Golias, que vai lá e todo dia desafia o povo, vocês lembram bem da história, ele ficava fazendo chacota com o povo, etc. e tal, e aí ninguém queria lutar contra esse gigante Golias. E o gigante era alguém alto, realmente alguém alto, alguém forte, alguém alto. Golias, da terra, da cidade dos gigantes. Só que se vocês lembrarem, tem um detalhe importante de Saul, talvez o detalhe mais importante que a Bíblia descreve fisicamente sobre Saul. Como é que era Saul? Alto. Diz o texto bíblico que nenhum israelita chegava nem aonde? Nem no ombro dele. Então ele era mais alto que todo mundo. Então você tem um gigante representando os filisteus e você, em tese, também tem um gigante representando os israelitas.
Só que o gigante dos israelitas está onde? Na tenda. Ele está com medo. Fala, eu tá maluco, vou lutar com esse cara, eu vou ficar aqui de boa. E aí vem o jovenzinho Davi e tal. Pô, como é que vocês deixam esse cara ficar zoando a gente? Pô, temos que ir lá e matar esse cara. Papapá. Aí fala assim, pô, tá tão feliz, vai lá você e mata o cara. Aí Davi falou, eu vou. E aí levaram ele para a tenda de Saul. E aí acontece um episódio importante. O que acontece na tenda de Saul? Eles querem vestir Davi. E eles vestem Davi com que armadura? De Saul. E a armadura fica como? Gigante, pesada, porque Saul era grande, Davi era pequenininho. E Davi fala, não, tá maluco, eu não vou fazer isso não. E ao invés de usar uma tática militar comum, ele usa uma tática militar disruptiva, um negócio diferente, uma tática ousada. Ele falou, eu vou com essa roupa mesmo, pega as pedrinhas, coloca embaixo do cinto, embaixo, ninguém via as pedrinhas, e vai com uma funda amarrada na mão, que olhando de longe ninguém via que a funda estava amarrada na mão. E aí ele derruba Golias com a funda, e depois ele vai lá e mata Golias com a espada. Né? Que é uma história maneira que ninguém conta para as crianças, né? A gente sempre fala que Davi derrubou o gigante com a pedra na funda, depois não conta que Davi foi lá e decapitou o gigante, mas isso é uma outra história. Pô, decapitar é pesado para as crianças. Então, fica só na funda. Só que aí tem um detalhe. Saul era o gigante, Golias era o gigante. Saul era benjamita. O texto várias vezes diz que Saul era benjamita. E no livro de Juízes, que vem antes de Samuel, a principal arma dos benjamitas era a funda, de tacar pedra. E o texto diz que eles eram bons com a direita, jogando funda, e com a esquerda, jogando funda. Então eles eram ambidestros. Eles podiam jogar as pedras com as duas mãos. Então Saul era benjamita, então em tese, o que ele sabia usar? A funda. Só que Davi derruba Golias com a funda. Só que Davi não é da tribo de Benjamim. Saul era. Então o texto todo está construindo uma história para dizer para vocês o seguinte: quem era para ter lutado contra Golias era Saul. Mas Saul está com medo. E não vai. Davi vai. E aí vem um paralelo que a gente não percebe, mas que o narrador já disse para a gente. Jonatas usou tática militar para ganhar uma guerra logo um pouquinho antes, alguns capítulos antes. E o pai dele ficou o quê? Muito bravo. E aqui Davi também usa uma técnica militar fora dos padrões, para também ganhar uma guerra. Só que dessa vez Saul, fala um monte de coisa, ele enaltece Davi, e aí vem um detalhe que é muito sutil, que o narrador vai colocar para a gente. Capítulo 18 de Samuel, 1 Samuel, diz assim: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Verso 2, naquele dia Saul reteve a Davi, não permitiu que ele voltasse para a casa do pai. Lembra que na apresentação formal de Saul, diz o texto que todo cara que era bom guerreiro, Saul pegava para ele, que ele queria no exército. Verso 3, Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava. Repete pela segunda vez que Jonatas o amava. Como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que ele vestia e deu a Davi. Também deu a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. E onde quer que Saul enviava, Davi ia e vencia, etc. e tal. Agora olha que interessante, perceba a construção. Quando Saul dá as suas roupas para Davi, o que Davi faz com aquelas roupas? Com aquela armadura, com aqueles... Ele rejeita. Mas agora, Jonatas, o filho de Saul, dá a capa, a espada, a armadura para Davi, e Davi aceita. E eles fazem uma aliança. E aqui é muito interessante porque ele usa 3 palavras. Ele usa a palavra berit, para aliança, que é a palavra comum para aliança. Ele usa o verbo kachar, que tem a ver com amarração, com amarrar alguma coisa. E ele usa o verbo ahav, amar. Então parece que eles fazem um contrato entre eles, que é extremamente interessante. Eles se amarram nessa aliança. Só que o texto tem uma nuance interessante, além dessa troca de roupas aí. De Saul ele rejeita, de Jonatas ele aceita. Que é o fato de que o texto repete por 2 vezes que Jonatas amava Davi. Mas em nenhum momento ele diz que Davi amava Jonatas. E agora olha que interessante. Saul ama Davi, Jonatas ama Davi.
Davi é o objeto de duas pessoas que o amam. E o texto do capítulo 18 continua. E é muito interessante. Então, por duas vezes, aparece aqui no início do capítulo 18, que Davi é amado por Jonatas. Você continua. Aí você vai ter o verso 20. Não, o verso 16. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Então, todo Israel e Judá amavam Davi. Mais uma vez, Davi é objeto do amor. Não é o sujeito, mas é o objeto do amor. Depois o texto continua, verso 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Comentaram isso para Saul. Saul amou a ideia e fez Davi casar com Mical. Mais um, verso 22. Saul ordenou que seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você e todos os servos dele amam você. Então, os servos de Saul amam Davi. E no final do capítulo, verso 28, lá para o finalzinho, Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava, ou seja, amava Davi. Então a gente tem no capítulo 18, por 6 vezes o verbo amar. E nessas 6 vezes o objeto do amor é Davi. Então é Davi amado por todo mundo. E dessas 6 vezes, 2, Judá, Israel e os servos de Saul, 4 vezes são filhos de Saul. 2 vezes Mical e 2 vezes Jonatas. Agora, olha que interessante esse processo de amor aqui. Saul, o pai, amava quem? Davi. Mas não diz em nenhum momento que Saul amava os filhos. Nenhum momento. E os filhos de Saul, Mical e Jonatas, amavam quem? Davi. Mas em nenhum momento diz que eles amavam quem? Pai. Olha o que o narrador está construindo aqui. Não é interessante? Família é legal, né? Todo mundo ama o mesmo cara, mas entre eles não se amam. Então tem uma pitada muito interessante nessa história que está acontecendo aqui. E aqui tem uma outra coisa importante. Davi é amado por todo mundo. Mas em nenhum momento de 1 Samuel, Davi ama alguém. Davi é amado por todo mundo, mas em nenhum momento ele ama alguém. E aí Davi começa a prosperar militarmente, e adivinha o que Saul sente? Inveja. E ao sentir inveja, se ele já queria matar o filho dele, ele vai tentar matar Davi também. E agora ele vai perseguir Davi, tentando matar Davi. E quem vai proteger Davi em alguns desses momentos? Jonatas. Em um momento específico, Jonas intercede por Davi na frente do pai, e o pai tenta matar Jonatas de novo. Lança uma lança e quase pega em Jonatas. Porque Jonatas defendeu Davi. E aí, Jonatas e Davi se encontram no momento à noite, porque Saul ia matar Davi, etc. e tal, e eles refazem a aliança no capítulo 20, verso 17. Diz lá assim: Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que ele tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Então Jonatas amava Davi e faz novamente com ele uma aliança, um contrato. Então o narrador, sequencialmente, ele vai dizer 3 vezes para a gente. E aqui realmente tem um acúmulo. Porque Mical aparece amando Davi 2 vezes. Mas Jonatas aparece amando Mical 3 vezes. E nesse processo do amor de Jonatas por Davi, o texto, muito propositadamente, ele vai ter uma nuance que a gente não percebe. O texto enfatiza que Jonatas amava Davi. Mas em nenhum momento o texto diz que Davi amava Jonatas. Estão percebendo onde é que isso daí vai dar? Bom, a história continua. Saul persegue Davi o tempo todo. Chega o finalzinho da primeira parte do livro de Samuel. E aí vai ter uma sequência de capítulos meio confusa, meio estranha. Porque o texto é meio complexo. Capítulo 29, 30 e 31, da primeira parte de Samuel.
Capítulo 29, Davi está com os filisteus. E tem uns diálogos ali que são diálogos meio confusos, meio complexos e tal. Os filisteus estão com medo de Davi, mas Davi está com eles, parece que eles estão juntos, parece que tem uma aliança entre Davi e os filisteus e tal. E os filisteus, mas você não é o Davi que matava o filisteu? Não, eu sou, mas não é bem assim, tal. E aí, de repente, Davi está com eles e some. E no capítulo 30, Davi está resolvendo um problema com os amalequitas. Os amalequitas sequestraram uma parte da família dele, não sei o que lá, tal. Ele vai lá salvar a família dele dos amalequitas. E aí, no capítulo 31, é uma guerra entre Israel e os filisteus. E Davi está fora. Só que Davi, antes dessa guerra, estava com os filisteus. Então é como se Davi tivesse armado uma guerra entre os filisteus e Israel e saído fora para resolver um probleminha com os amalequitas e deixado os dois. Já ouviram aquela expressão, né? Nessa briga, eu quero é a briga. Né? De que lado você está nessa briga? Não, eu estou do lado da briga. Davi olhou e falou assim, filisteus e israelitas brigando, guerreando, estou do lado da briga, que eles briguem e se matem. Porque os reis de Israel, né, o rei de Israel, Saul, é contra mim, e os filisteus eu quero que se explodam, porque Deus quer que mate eles também. Então deixa eles brigarem aí. Só que Davi se afasta. E o que acontece nessa guerra? Morre Saul, mas morre também Jonatas. Aquele com quem Davi tinha uma aliança. Ele morre. E aí vão lá dizer, Davi fica triste e tal, e mata o mensageiro amalequita que conta para ele e tal, todo um episódio confuso, e aí Davi faz um poema. E aí um poema que tem uma mentira complexa. Segunda parte de Samuel, né, o segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso 23, diz assim, no meio do poema dele, da lamentação dele da morte, de Saul e Jonatas, ele diz, Saul e Jonatas, queridos e amáveis. Pô, Saul, querido e amável, é demais, né? Saul, querido e amável. Dá uma passada de pano para Saul, né? O cara morreu mesmo, vou dizer que ele era bonzinho e tal. Aí ele diz a mentira. Nem na vida, nem na morte se separaram. Só que, você leu a história, você acompanhou a história. Saul tentou matar Jonatas, pelo menos, quem sabe, 2 vezes. Jonatas preferia Davi do que Saul. E Saul preferia Davi do que Jonatas. A questão é que Jonatas se manteve leal ao pai, embora amasse Davi. E aí vem um texto, o mais complexo desse poema, que diz, estou angustiado, verso 26, por causa do meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Esse texto aqui é um texto difícil, porque esse ultrapassando o amor de mulheres dá margem para muita coisa, para muitas ideias. E é interessante porque na Mesopotâmia você tinha uma linguagem muito parecida usada para descrever relacionamentos homoeróticos. E isso não era uma coisa estranha na Mesopotâmia, era uma coisa comum. E o narrador aqui ele faz questão de pintar uma cor estranha, uma cor diferente do que a gente esperaria. Porque toda a linguagem anterior é uma linguagem de aliança. Mas nesse texto aqui é uma linguagem que passa um colorido diferente. E aqui vem um recurso literário muito importante que se chama crux. O que é crux? Crux é um recurso literário que descreve ambiguidade. Eu já falei disso aqui para vocês. Por exemplo, talvez um dos grandes autores brasileiros a usar esse recurso é Machado de Assis. Aí no livro Dom Casmurro, qual é a grande questão no final do livro? Capitu traiu ou não traiu? Não é isso? Não é essa a grande questão? E ele deixa as 2 possibilidades na mesa. A ambiguidade na narrativa, ela gera discussão. Então, cada um vai ter uma opinião lendo Machado de Assis. E a mesma coisa está acontecendo aqui nesse relacionamento entre Jonatas e Davi. O narrador faz questão de pintar um colorido para deixar uma coisa no ar. Mas, infelizmente, não dá para dizer que sim, nem que não. Fica no ar. E aí cada um vai ter uma opinião diferente. E tudo está bom, tudo está válido. Só que tem uma questão importante. Esse não é o centro da parada. Sabe qual é o centro da parada? Uma ênfase que aparece em todas as vezes que Jonatas e Davi estão juntos. A ênfase é,
Jonatas amava Davi. Mas em nenhum momento aparece que Davi amava Jonatas. Sabe qual é a moral da história? Amor não correspondido. Na hora que Davi podia mostrar, comprovar o seu amor por Jonatas, que era lutando ao lado dele da batalha, ele escolhe recuar. Deixa lá. O que acontecer, aconteceu. Mas Jonatas o tempo todo está buscando ajudar Davi. Por quê? E o texto vai repetir 4 vezes. Porque Jonatas amava Davi muito. Mas nenhuma vez vai dizer que Davi amava Jonatas. Então essa é uma história de um amor não correspondido. E isso é uma coisa que todos nós conseguimos nos relacionar. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vivemos um amor não correspondido. E essa história tem tantas nuances porque o pai não ama os filhos, mas ama Davi. Os filhos não amam o pai, mas amam Davi. E Davi, que é amado por todos, em nenhum momento diz o texto que ele amava qualquer um deles. Então a história toda são de amores não correspondidos. Infelizmente, essa é a nossa experiência de amor também. Muitos de nós nunca sentimos o amor dos pais. E muitos talvez nunca sentiram o amor dos filhos. E muitas vezes nós também tivemos experiências amorosas em que não sentimos o amor de volta. A experiência de um amor frustrado, de um amor não correspondido, é trágica, é triste. E é isso que essa história está narrando. E o próprio Cristo, quando esteve na terra, tinha um grupo de discípulos que o texto diz que ele amava mais, que eram amigos próximos dele. Pedro, Tiago e João, lembra disso? E aí existe um momento em que Cristo precisava sentir aquele amor. Que Cristo precisava sentir que ele era acompanhado por gente que o amava. E quando ele estava sendo julgado, ao invés de receber o amor que ele tanto deu, o que ele recebeu? Traição. Ele foi negado por Pedro. E depois que ele ressuscita, ele encontra Pedro. E ele que foi negado 3 vezes, agora faz 3 perguntas. E quais são as perguntas? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E tem toda uma nuance no linguajar, no grego, que acontece aqui. Para basicamente Pedro entender que o amor que ele recebeu não era o amor que ele tinha dado. Porque o nosso amor, eu repito, o nosso amor, e a gente tem martelado isso na série, o nosso amor é inconstante, é incompleto. E muitas vezes o amor que a gente dá não é correspondido. E por isso, na nossa experiência como seres humanos, existe um amor que a gente pode confiar, que é constante e fiel, que é o amor de Deus. Mas entre nós, infelizmente, a nossa experiência vai ser a experiência de amores não correspondidos em diversos momentos da nossa vida. Eterno nosso Pai e nosso Rei, Senhor, muito obrigado pelo dom de podermos amar. Mas, Senhor, como é difícil tantas vezes vivermos experiências de amores não correspondidos. Como é difícil muitas vezes como pais não sentirmos a correspondência do nosso amor nos filhos. Como é difícil como filhos muitas vezes não sentirmos o amor de nossos pais. E muitas vezes, Senhor, nas amizades e nos relacionamentos amorosos, com certeza em algum momento amamos e não fomos correspondidos. Mas, Senhor, nos ajude a sermos como Jonatas, leais até o fim, amorosos até o fim, mesmo quando não correspondidos. Porque esse amor é o exemplo do amor de Cristo, que ama mesmo traído, que perdoa mesmo traído. E que esse, Senhor, o amor, o teu amor, o amor de Cristo, seja o amor que continue a nos constranger pela constância e pela lealdade. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.